E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rodolfo da Vision Implante e aqui nós vamos começar hoje a falar um pouco sobre uma área que está se repercutindo muito e quem vai trazer essa informação pra gente é a doutora Sofia de Paula. Olá, tudo bem? Isso, ela compõe nossa equipe, né, juntamente com a doutora Simone e assim, devido a essa demanda, esse ponto assim, que está gerando muita polêmica, que é o bruxismo, ela se atualizou nessa área e vai discutir um pouquinho com a gente sobre isso, para a gente entender onde que isso vai levar, por que acontece isso e o que é realmente esse bruxismo que é tão falado. Mas aí, para a gente começar, queria que a doutora falasse um pouco o que levou a senhora a querer estudar sobre o bruxismo, né, de se especializar nessa área. Bom, primeiro é porque eu fazia o bruxismo, então eu sou a primeira paciente. E eu sofri desde a adolescência com isso e sempre usando as placas, né? Sim. Aí você deixa de usar, você quebra dente, quebra restauração e volta a usar e tal. Mas assim, nenhum tratamento profundo foi feito, né? Até porque é uma coisa muito nova, os dentistas ainda não têm domínio desse tratamento. Você fala assim, que eles tratavam mais só o sintoma e não ia na causa do problema, né? Exatamente. Acredito que por ser uma coisa muito nova, não é divulgado ainda o tratamento na sua origem. E a senhora vem usando essas placas e tal, e a senhora viu assim, poxa, tem que ter uma solução melhor para isso, né? Isso, aí eu fui piorando, na idade adulta eu fui piorando, tendo dor de cabeça, dor na face ao acordar, dor na face no final do dia. Coisa que eu não tinha antes, então assim, foi piorando. Entendi. A placa não resolveu. Outra coisa, os pacientes começavam a chegar e falar, doutor, olha, quebrei tal dente, tô com dor, vou colocar aparelho porque tô com dor, dizem que melhora e tal. E a gente não sabia exatamente tratar esses pacientes. Então eu me sentia como paciente, né, e como atendendo, né, os clientes que chegavam, me sentia de mãos atadas. Eu falei, gente, tem que ter uma solução para isso. E aí eu fui atrás dessa especialidade. Entendi. Para quem não sabe, a doutora Sofia, ela já é especialista em ortodontia, tá? Ela já tem tratado os nossos pacientes aqui da Vision já há algum tempo, né? E por isso, né, ela tratando desses pacientes viu essa necessidade, né? E agora vai aí entrar nessa área do bruxismo. Exatamente. Né? E assim, o que é o bruxismo? Que é um nome meio feio, né? Bruxismo, né? Não é um nome bonito. O que é o bruxismo, né? É verdade, não tem um nome bonito. O bruxismo é uma atividade de apertar ou ranger os dentes durante a noite. À noite, principalmente, tanto que em 2005 mudou o nome do bruxismo. Hoje chama-se bruxismo do sono. A Sociedade Americana do Sono, ela mudou esse nome para bruxismo do sono, porque é uma atividade noturna. Eles viram que tem a ver com o sono e não necessariamente com os dentes. Foi isso que mudou. Então, assim, as pessoas, o hábito de apertar ou ranger os dentes. Isso. E aí você fala que acontece à noite. À noite. Entendi. Pode acontecer de dia também. Geralmente quem aperta durante a noite vai apertar durante o dia. Durante o dia ele é semi-voluntário, né? A pessoa, muitas vezes ela não percebe, ela tá fazendo, entendi. Mas se ela se controlar, ela vai conseguir perceber e parar. Entendi. Mas aí entram as técnicas pra gente ajudá-la nisso. Entendi. Mas no caso aí, se a pessoa estiver dormindo, aí ela nem vai perceber. Ela não vai perceber. Certo. Tanto que muitos pacientes falam, não, eu não faço isso. Tipo, nós estamos vendo, né, as características ali na boca da pessoa e ela fala, não, eu não ranjo o dente. Pra quem não sabe, os dentes falam também, né? A gente olha para os dentes e a gente já sabe já boa parte da vida da pessoa, né? Porque revela hábitos, costumes, né? Conforme o perfil dos desgastes. Então, assim, eles contam um pouquinho da história da pessoa, né? Exatamente. Mas entendi, tá? Então, o bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes. Tá, e o que leva a pessoa a fazer isso? Ficar fazendo esse tipo de hábito? A origem do bruxismo é no sistema nervoso central. Então, o músculo é o caminho, né? Porque nós apertamos, rangemos e o dente é o efeito. Então, começa no cérebro
ele caminha, né, através do músculo que ele se mostra, sim. e no dente você vê o efeito. Mas como que isso começa? O que acontece no sistema nervoso central para que aconteça o bruxismo? Ocorre um desequilíbrio entre os neurotransmissores serotonina, dopamina, norepinefrina. E o que são esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores são as substâncias que fazem a comunicação entre as nossas células cerebrais, certo? Certo. Esses neurotransmissores, eles controlam as nossas atividades. Por exemplo, a dopamina, ela controla o nosso sistema motor, ou seja, o movimento. Sim. Então, à noite, se eu estou rangindo, eu estou descontrolada no meu motor muscular. Já a serotonina gera o controle das nossas emoções. Então, o paciente com bruxismo, geralmente ele está irritado, ansioso, tenso, entendi. né? Porque ele está com baixa de serotonina. E por fim, a norepinefrina, que vai dar o equilíbrio entre os dois neurotransmissores. Então, tudo isso está em desequilíbrio e acaba gerando toda essa contração da musculatura durante a noite e durante o dia também. Entendi. Então, começa na cabeça, o caminho é aos músculos. Isso. E por você ficar mordendo, o músculo contrai, né? Você fecha, repercute nos dentes. Exatamente, perfeito. Entendi. E os dentes começam a quebrar, ficar sensíveis, é isso, doutora? Você pode ter sensibilidade, quebra de dentes Entendi. rígidos, dentes que não têm restauração, por exemplo, Olha podem só. quebrar longitudinalmente, né? Ele Olha quebra só. de fora a fora, e aí tem que fazer implante, né? Então, pois é. O bruxismo, né, você vê que coisa, né? Quando você trinca o dente, né? Agora já da minha área do implante aqui, né? Quando você quebra o dente longitudinal, né, no longo eixo dele, ele abre no meio em duas partes, não tem como você recuperar ele com tratamento de canal, com nenhum tipo de procedimento, porque ele vai ficar com um nicho ali acumulando bactérias e infecção. Então, mas que coisa, né? Geralmente a gente cariou, não escovou os dentes, mas agora com os dentes rígidos, saudáveis, se a pessoa tem esse desequilíbrio, aperta e pode fraturar. E se tiver restauração, então é mais fácil ainda, né? A pessoa com bruxismo, ela faz a restauração não aguenta. Ela Olha quebra. só. E aí vem o paciente, várias vezes. Você, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai ver, é bruxismo. Entendi. Mas o que causa isso? Agora eu vou te contar. Me conta então. O nosso estilo de vida, né, dessa sociedade moderna é o quê? Muito uso de tela, né? Você vai dormir com o celular no rosto. Olha só. Não, mas hoje as pessoas não fazem isso não, será? Você se alimenta mal. Entendi. Muita açúcar, glúten, álcool, né? O uso de Olha álcool só. é grande. Tudo isso, e o estresse, né? Tudo isso vai gerar uma inflamação subclínica. Hoje em dia, tá na moda falar assim, tá na moda porque eles estão estudando isso. Sim. Seu corpo está inflamado. Quem nunca ouviu isso? Nos vídeos Eu estava assistindo ali o canal da TV Novo Tempo, né? Para quem já é cliente meu, sabe que eu gosto muito de assistir, né, a TV Novo Tempo. E eles falando assim que quando você entra um espinho no dedo, o dedo fica inflamado, né? Você vê, fica com dor, fica vermelho, é muito quente. Mas e quando inflama o cérebro, né? Porque tem alimento que gera um processo inflamatório no cérebro, né? Mas aí não tem, né? Não fica vermelho, o que desencadeia são outros problemas, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, todo esse nosso estilo de vida errado, né? Ele vai gerar uma inflamação subclínica que vai afetar o nosso intestino. Olha só. E alguns neurotransmissores são fabricados no intestino, tanto que o intestino hoje em dia é chamado de segundo cérebro. Se o meu intestino está inflamado, ele vai ter uma permeabilidade aumentada, ou seja, substâncias que não eram para passar por ele, pela peneirinha, vamos falar assim, né? Ele é uma peneira que vai filtrando o que é bom e o que é ruim. Essa peneira está aberta. E entra o que? Metais pesados. Esses metais pesados caem na corrente sanguínea, vão parar lá no cérebro e gera uma degradação, né? É uma destruição
desses neurotransmissores que eu falei para você. Olha só, a gente está aprendendo aqui junto, né? Porque é uma área assim que a gente, na graduação e outras especialidades, eles não aprofundam tanto, igual a doutora está trazendo aqui para vocês, né? E ainda mais com essa interligação com o estilo de vida, né? Então, olha só, se você fica muito na televisão, no celular... À noite, principalmente. À noite, principalmente. Você come muito açúcar ou glúten? Glúten tem no trigo, glúten, né? No trigo, isso, exatamente. Okay. A alimentação, no caso, vai inflamar o intestino, que vai liberar metais pesados. A gente absorve os metais pesados na alimentação. Na alimentação. Ou no nosso cotidiano, as maquiagens. E isso passa pelo intestino. Aí, no caso, se o intestino não estiver inflamado, ele elimina. Exatamente. Agora, se a gente tem uma alimentação, vamos dizer assim, tóxica, né? Ele fica inflamado e ele aumenta, né? Ele libera esses metais pesados na corrente sanguínea. Isso. Olha só. Aí esses metais pesados, né? Por exemplo, tem naturalista que fala que não é saudável comer em panela de alumínio, né? Exato. Que na hora que você raspa a colher, ele libera. E ele é um tipo de metal pesado, por exemplo. Sim, né? Entendi. E aí isso cai na corrente sanguínea e começa a degradar as células, né? Os neurotransmissores, né? Isso. Vai gerar outra substância que aí começa o nome a ficar mais complicado, que chama a monoaminooxidase. Que é ela que vai degradar os neurotransmissores. Que no caso a monoamina são radicais livres. Isso. Então tá bem. Nem todo mundo cuida da alimentação, né? Infelizmente a gente é meio relaxado com isso. Eu estou inclusive até orientando os pacientes, né, a melhorar a alimentação, porque os implantes é um procedimento cirúrgico, né? Tem uma etapa cirúrgica e uma etapa protética, né? E a gente solicita alguns exames, né? Como por exemplo colesterol, né? Verifica a pressão. E um dos fatores que gera alteração de colesterol, pressão e glicose também, né? É o emocional das pessoas e o estilo de vida e alimentação, né? É bem importante, doutor, você ter tocado neste ponto, porque em alguns países já está sendo levado tão a sério a questão do bem-estar da pessoa, que para ela fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia com data marcada, que não é urgente, inclusive implantes, olha só, né, é pedido uma polissonografia tipo 1. O que é uma polissonografia tipo 1? A pessoa vai fazer um teste durante o sono dela, vai ver todos os parâmetros de sono e se ela aprofunda no sono. Por quê? Ela aprofundando no sono vai garantir que ela tenha um bom sistema imunológico e no final da cirurgia uma boa cicatrização. Olha só. Aí tá, o que isso tem a ver com o que eu tô falando? A pessoa que faz o bruxismo, ela não dorme bem. Aí vem uma nova informação aqui. Entendi. Então tá, bem, vamos lá, vamos juntando as pecinhas aí. É multifatorial. Não, o legal é que, tipo assim, a gente, como profissional de saúde, né, a gente olha a pessoa por inteiro, né? Então, no caso, em outros países, além desses exames básicos que a gente pede, né, os exames pré-cirúrgicos, ainda eles pedem se a pessoa dorme bem, para ver se vai sarar bem ali a cirurgia, né? Isso, exatamente. Olha só que legal. Pois acho que daqui um jeito vai começar a aplicar aqui também, né? Mas assim, é legal a doutora comentar, porque realmente tem diversos pacientes que o perfil da cicatrização é muito diferente de um para o outro. Mesmo os exames dando idênticos. O hemograma estando ok, colesterol, glicemia, etc. Estando tudo certo, a cicatrização é diferente. E aí o que a gente percebe um fator muito importante realmente é isso, a qualidade de vida da pessoa. A gente percebe que pessoas que ficam, que têm um estilo de vida muito estressante, com muita preocupação, a cicatrização é muito mais lenta. Eu diria até que seria o dobro, vou dizer a verdade, né? Hoje, por exemplo, eu fiz aqui a remoção dos pontos de um procedimento de protocolo superior de uma paciente que tem uma cicatrização perfeita, e é uma senhora de idade já, né? Tem outros pacientes, até outros mais jovens, que para ter a cicatrização que essa paciente teve hoje, está com 10, 12 dias da cirurgia, tem pacientes que para ter essa cicatrização tem que ser ali por em torno de 20 dias, por conta, claro, de uma forma muito empírica, né, do dia a dia que a gente percebe, que eu percebo, que são pessoas mais tensas. E olha só que interessante, já complementando aqui o assunto, teve um caso específico de uma paciente que a gente colocou 3 implantes de um lado, em cima. E do outro lado ela tinha quase todos os dentes, só faltava um, coloquei um implante. E ela comentou comigo que depois da cirurgia teve alguns problemas em casa, problemas familiares. E até ela percebeu que ela apertou muito os dentes, né, no caso o bruxismo.
E aí, como a gente faz um acompanhamento, a gente entramos em contato com ela depois, e ela falou assim, olha, doutor, onde você colocou os 3 implantes tá ok, mas onde você colocou um só tá dolorido. E eu falei, mas que coisa, no momento ainda ela não tinha inteirado do assunto, eu fiquei mais como, né? De um lado foi um procedimento muito mais simples, muito mais rápido, do outro lado nós fizemos um levantamento de seio, colocamos os implantes, fizemos, o acesso foi muito maior, né? Mas do outro lado ela sentiu mais. Aí quando ela voltou pra gente, depois isso foi melhorando, né? Quando ela voltou pra gente tirar os pontos, eu fui especular, né? Falei, mas por que isso? E aí que ela revelou que ela tinha tido um pico de estresse depois da cirurgia, e como de um lado ela tinha mais dente, automaticamente o cérebro ocluiu, né, mordeu onde tinha os dentes. Então, ou seja, ali ela teve um processo inflamatório mais acentuado, que teve dores operatórias mais acentuadas, demorou mais para cicatrizar por conta disso. Sim. Então, resumindo a história, se minha paciente tivesse dormido bem, então ela não teria tido esse problema, doutora? Porque aí ela não teria apertado os dentes, né? Provavelmente ela está com uma baixa de serotonina e dopamina, Entendi. Então ela apertou durante a noite, fora o estresse que ela tem passado e também gera os radicais livres, né? Fora que uma pessoa estressada, ela não é muito afim de coisa saudável, né? Geralmente a pessoa está estressada, cai num pote de Nutella, né? O chocolate, sorvete. Olha só que interessante. Mas assim, eu vejo assim que a senhora está falando muito de sono, né? A senhora falou que agora é bruxismo do sono, então a senhora está se tornando uma especialista do sono, então. Olha, nós estamos entrando bastante nessa área do sono, que tem tudo a ver com o bruxismo. A senhora faz esse exame para ver como que a pessoa está dormindo? Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico? Vamos então. Conta como é que você diagnostica isso daí, então. Como que a gente descobre se o paciente tem bruxismo ou não? Então, ele chega, preenche um questionário. Nesse questionário, a gente vai abordar hábitos do estilo de vida da pessoa, estresse, sono e, por fim, as dores, né? Se ele tem dor orofacial e tal. Então, ele senta aqui na cadeira, depois nós vamos para palpação. Então, a gente apalpa os músculos da pessoa, já é a segunda fase. A terceira é uma placa diagnóstica, porque, igual eu falei antes, muitas vezes o paciente não sabe que ele range, que ele aperta durante a noite. Então, eu vou provar para ele que ele faz isso através de uma plaquinha, que ele vai usar por 5 dias e vai marcar lá exatamente a movimentação que ele fez. Geralmente ele fica assustado. Nossa, eu não sabia que eu fazia tanto isso. É muito legal porque ele se convence. Sim, porque nem sempre ele tem outros sintomas associados, né? Sim, exatamente. E outro exame que é a polissonografia tipo 4 que nós estamos fazendo através de um aparelho chamado Biologix. Nós vamos investigar o sono desse paciente e principalmente se ele tem ou não apneia do sono. Aí já entramos em outro braço aí do bruxismo. Ok, a apneia, o que seria a apneia do sono? A apneia é quando o paciente para de respirar por alguns segundos durante a noite. E isso acontece várias vezes por hora. Então, tem pacientes que ficam 17 segundos sem respirar. 17 segundos? É bastante, né? Bastante. Já dá pra fazer um mergulho já, né? E não é só uma vez. Várias vezes, Várias vezes à noite. Porque uma hora, né? Quantos... Isso. Né? E esse exame que a gente faz, ele mostra se o paciente tem apneia, mostra até a qualidade de sono dele. Porque sai lá, eficiência do sono, quantos por cento? É muito completo. Mostra risco cardíaco também. Entendi. Agora, por que o paciente com bruxismo pode ter apneia? Ou vice-versa, né? Por que quem tem apneia tem bruxismo? Né? Então, o paciente está lá dormindo, parou de respirar, o coração dele vai acelerar para liberar adrenalina, para ele acordar e para oxigenar o corpo. Certo. Nisso, ele tem um micro despertar, ele não chega a abrir os olhos, né? Ele dá uma acordadinha assim e no final ele range. Por quê? É uma defesa do corpo para poder liberar a via aérea. Entendi. Para ele conseguir respirar. Que legal. Porque muitas vezes a apneia está relacionado a ele ter o queixinho para trás. Sim. E aí, a hora que ele dorme, tudo isso desce, né? Fica
para trás e ele não consegue respirar, fica, digamos assim, colado ali, a parte da mucosa aqui. Então aí a gente vai fazer o quê? Dependendo da situação, né? Cada caso é um caso, a gente vai avançar a mandíbula desse paciente para que ele possa ter a via aérea livre na hora de dormir. E tratar junto o bruxismo também. Entendi. Porque essa é uma parte do bruxismo. Agora, como que uma pessoa dessa tem qualidade de sono se ela fica sem respirar? Respirar é tudo, né? Sim, a gente não vive, né, sem respirar. Um minutinho ali certo. Então ela não tem qualidade nenhuma. Todos os funcionamentos ali que acontece durante o sono, como por exemplo, nosso sistema linfático, que é o de defesa, ele não consegue atuar, porque a pessoa não dorme, ela não chega no estágio mais profundo do sono. Entendi. Isso vai afetar toda a qualidade de vida dela. Ela vai ficar mais irritada, não consegue perder peso, engorda, aumenta o risco cardíaco, porque a toda hora o coração tá lá. Tem muitos casos de infarto que acontece com a pessoa dormindo, né? Exatamente. Provavelmente tem associação com isso, né? Provavelmente, porque a apneia é que a gente não investiga isso, mas ela é num número muito grande de pessoas. Entendi. Muito grande mesmo, milhões e milhões de pessoas. Assim, pelo que eu estou entendendo, se a pessoa fica nas telas, tem uma vida estressante, não se alimenta bem, ela não dorme bem. A partir do momento que ela não dorme bem, o corpo não descansa e no outro dia ela vai ter o estresse da alimentação, o estresse das telas e agora mais o estresse de não ter dormido bem. Né? Então uma coisa vai acentuando a outra, né? Exatamente. E aí tudo isso vai gerar a baixa dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, e vai afetar tudo. Então vamos lá, ver se eu entendi. A epinefrina, a norepinefrina, que é o equilíbrio, né? Serotonina, as emoções, e a dopamina, o músculo. Isso. Então assim, você não fica com o emocional muito bem, porque você não dormiu direito, porque você não comeu bem, ficou muito nas telas. O emocional seu fica abalado, e desequilibra também a dopamina, que trabalha nos músculos, e a noradrenalina, também, norepinefrina, desculpa, né? Então tudo isso desarranja e você começa a ranger. Como consequência da baixa desses neurotransmissores gerada por uma alimentação errada, disposto às telas, um sono de baixa qualidade. Né? Exato. Tá, doutora, então a senhora falou que a pessoa chega aqui, responde um questionário, a senhora faz as apalpações, né? A senhora usa uma plaquinha, né, para a pessoa ver o tanto que ela aperta de noite. Isso, a placa diagnóstica. Placa diagnóstica. Aí também faz o exame para ver a qualidade do sono da pessoa. A polissonografia tipo 4. Entendi. Porque são bem completo isso daí, né? São 4 tipos de polissonografia, né? Entendi. Mas essa tipo 4, a facilidade é que ela faz na casa dela, com o aparelho portátil, e o resultado já sai no outro dia. Então é super simples. Legal. Porque hoje uma polissonografia do tipo 1 só é feita em Sinop ou Cuiabá. Entendi. Então a pessoa tem que sair de casa, dormir lá no estabelecimento, com todos os eletrodos, né, para captar tudo, a atividade cerebral também. Mas não precisa tudo isso. A princípio não precisa, né? Sim. Só se você tiver uma apneia muito grave. Mas o nosso aparelho, né, o Biologix, que é a polissonografia tipo 4, ela vai mostrar e aí a gente vai decidir se vai encaminhar esse paciente ou se eu vou conseguir tratar ele. O ronco também é um tipo de apneia? Não, o ronco acontece porque a musculatura está relaxada. Sim. E aí durante o sono ela vibra, a passagem do ar vibra. E também está relacionado com a apneia. Geralmente o paciente que tem apneia ronca. Ah, entendi. Olha só. O ronco alto, inclusive. E que o nosso sensor capta. Ele capta o som. Capta o som. Olha então, só. se a gente quiser ouvir no resultado, no laudo, eu consigo ouvir o ronco do paciente. Que legal, tá. Mas aí, beleza. A senhora fez esse diagnóstico, né? Constatou que a pessoa tem um grau de apneia tratável, sem muito complexo, né? Porque no caso, se for muito complexo, a gente vai encaminhar para um otorrino, o que seria? Pode entrar o otorrino. Ah, entendi. E também um médico do sono. Médico do sono. Muitas vezes a gente vai ter que encaminhar esse paciente para ele usar um CPAP. O que é o CPAP? É um aparelho que libera oxigênio durante o sono.
porque às vezes a pessoa tem tanta baixa de oxigênio que ela precisa de uma ajuda. Mas aí não sou eu que vou prescrever, vai ser um médico especialista do sono. Um médico especialista, então tem o dentista especialista do sono e agora tem o médico também especialista do sono, Isso. né? E aí, se o problema dele for a mandíbula para trás, certo, eu entro, né? Entendi. Os dentistas entram no tratamento. Agora, se for outra causa, é o médico que vai diagnosticar. Entendi. É o médico do sono. Certo. E médico do sono tem Sinop já? Tem em Sinop. Ah, legal, que bacana, tá. Tem a clínica Roncos. Clínica Roncos? Olha que top. O nome da clínica é Roncos. Entendi. E assim, tem casos que no caso vai ter que encaminhar de repente para um tratamento com um psiquiatra, psicólogo, ou como é que é? Como a pessoa responde o questionário de estresse durante o diagnóstico, lá já sai um alerta. Ah, entendi. Então, assim, aí eu converso com a pessoa, certo, sinto como ela está e às muitas vezes eu tenho que falar. Também, isso, eu falo, olha, talvez você precise procurar um psicólogo. A princípio, psicólogo. Então, aí a senhora fez o questionário, fez a palpação, a avaliação clínica dos dentes, né? Fez a polissonografia, tá? E aí, diagnosticado que a pessoa tem o bruxismo, aí quais são os próximos passos? Então, aí a gente vai começar a tratar esse paciente. Dentro desse pacote de tratamento, tem uma mudança do estilo de vida da pessoa, né? Que a gente vai orientando. Higiene do sono, que é bem importante. O que é a higiene do sono? É você ter um ritual para dormir. Olha só que bacana. Dormir parece uma coisa simples, mas hoje em dia, nessa sociedade, não é. Entendi. A luz branca, por exemplo, ela prejudica muito a gente, porque ela tá à noite, a luz tá ligada, ela tá falando pro seu cérebro, tá de dia, tá de dia, se mantenha acordado. Então a gente tem que atuar nisso, na higiene do sono, evitar, por exemplo... Pra pessoa poder dormir bem, no caso, né? Exatamente. Ou seja, esse tratamento não é só para você ter o dente mais bonito ou não, é um tratamento para você... Viver melhor. Viver melhor, né? É isso que a gente quer. Que o paciente fique feliz. Porque o paciente que chega aqui com bruxismo, ele tá bem estressado, chateado, cansado. Então, a gente vai atuar nisso, numa mudança de estilo de vida para que ele fique bem. E entra a placa? Entra a placa. Mas a placa, diante de tudo isso que eu falei, sim, o que é uma placa? Assim, o que é legal que eu acho que a doutora Sofia está trazendo, né? Porque saindo do tradicional, porque eu também, mediante o conhecimento que eu tinha prévio, a gente tratava isso daí basicamente com placa, né? Uhum. A gente não ia na origem do problema, né? Lá na causa. E é legal que agora a doutora Sofia está trazendo... O objetivo da senhora é que a pessoa não fique dependente da placa, né? A placa talvez use por um tempo, né? E depois abandone isso, né? Exatamente, até porque a maioria não tem disciplina para usar a placa toda noite. Esse é o grande problema, porque aí ela não usa e quebra o dente, né? Certo. Então, além disso, também entra, por exemplo, o ajuste oclusal. Muitas vezes a pessoa precisa de um implante, de uma prótese, precisa refazer alguma restauração, né? A gente vê as guias caninas, certo, tudo isso é englobado no tratamento. Entendi. Legal. Então fica aí, né, a dica aí pra você. Se você de repente, né, doutora, não tá dormindo muito bem, apesar que nem sempre a pessoa percebe, né? Não. Mas geralmente sensibilidade nos dentes, dores na face, né, dores de cabeça, ou até mesmo o próprio ronco, né? Ronco, irritabilidade, olha só. Cansaço ao acordar, indisposição, desânimo. Você fica irritado sem ter uma causa aparente. Isso é bem comum em pacientes com bruxismo. A gente vai trabalhar todas essas questões durante o tratamento e entrar no sono da pessoa também. Então tá aí, pessoal, nossa entrevistada hoje é a doutora Sofia de Paula, e fica aí a dica, procure a nossa clínica que é a Vision Implantes, né? Fica aqui na Rio de Janeiro, né? Número 482W, aqui no centro, né? Perto da Casa das Massas Bergamasco, Bicicletaria Pedalando Macio. Agende sua consulta com a nossa equipe para poder realmente você voltar a ter qualidade de vida. Né não, doutora? É isso aí, nós aguardamos você.